Oiê, pode olhar, eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje o nosso papo reto e direto é com Mauro Mendes, candidato ao Senado pelo União Brasil. Empresário, ex-prefeito de Cuiabá e ex-governador do estado, Mauro Mendes chega à disputa pelo Senado, tentando transformar a força política construída nos últimos anos em uma cadeira no Congresso Nacional. Mas a eleição de 2026 ganhou novos elementos nos últimos dias. 2 semanas depois da Operação Heritage, que teve Mauro entre os alvos da Polícia Federal e colocou sob investigação o acordo de cerca de 308 milhões de reais firmado entre o governo de Mato Grosso e a Oi, o ex-governador vem ao Pode Olhar para falar sobre o caso e responder os questionamentos que surgiram a partir da investigação. Além disso, vamos falar sobre a eleição, a nova composição da chapa de Otaviano Pivetta e as propostas que Mauro pretende levar ao Senado, especialmente na área da segurança pública. E para este episódio, eu conto novamente com a ajuda do meu amigo Lucas Bólico, que é editor-chefe do Olhar Direto. Lucas, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço. Vamos lá para mais uma, né? Exato. Candidato, ex-governador Mauro Mendes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui mais uma vez, né? Já é a terceira que o senhor vem aqui conversar com os nossos espectadores e com os leitores também do Olhar Direto. Seja bem-vindo. Obrigado, Ayrton. É um prazer estar aqui contigo, com o Lucas, né, e com todos que nos acompanham aí nesse momento aqui pelo Pode Olhar. Antes da gente começar, só um recado a quem está nos assistindo, é que este episódio está na íntegra em formato de áudio também disponível nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar ou então Estúdio OD no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube, então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. E aí, com o episódio no ar, você pode compartilhar com amigos, familiares e também deixar a sua opinião nos comentários. A sua participação é sempre muito importante para a gente. Candidato, eu quero começar falando sobre esse momento político, né? O senhor ajudou a construir a chapa aí que teria Otaviano Pivetta como candidato ao governo e o Fábio Garcia como vice, né? Depois da questão da operação da Polícia Federal, o Fábio decidiu voltar para a chapa de deputado federal. E a Gisela Simona foi escolhida para ocupar o lugar. Qual foi a primeira conversa que o senhor teve com o governador Otaviano Pivetta depois da Operação Heritage? Como que foi o teor dessa conversa? O que o governador falou para o senhor? Olha, primeiro, Ayrton, essa história da operação, nós temos que esclarecer isso primeiro antes de falar de qualquer coisa. Né? Esse assunto não é novo, esse assunto é novo, isso vem rolando aí no Mato Grosso já há algum tempo, tem denúncias, né, pelo Pedro Táxi, por algumas outras pessoas, de um acordo que o Estado fez, né, com a Oi. A Procuradoria conduziu esse acordo fazendo absolutamente dentro da legalidade do que é correto. O Estado foi lá em 2009, bloqueou um dinheiro da empresa para cobrar impostos. A empresa brigou com o Estado durante alguns anos e o Estado perdeu. Ora, se eu vou lá como Estado, tomo o seu dinheiro, perco a ação, o que tem que fazer? Tem que devolver o dinheiro. Tem ou não? Claro que tem. Qualquer cidadão entende isso. E aí o Estado, né, tem a obrigação pela jurisprudência de devolver esse dinheiro corrigido da mesma forma que ele cobra do contribuinte. Ou seja, do mesmo jeito que ele corrige imposto quando o contribuinte deve, quando o Estado deve, ele tem que corrigir da mesma forma. O cálculo disso, Ayrton, chegava a 580 milhões. A Procuradoria fez um acordo, né, de 308 milhões de reais. Ponto. Essa é a participação do Estado nisso e foi feito tudo absolutamente correto. A Procuradoria do Estado conduziu, através de servidores públicos de carreira, com alta qualidade e com muita seriedade ao longo da sua vida, assinou embaixo e o acordo foi feito e foi homologado pela Justiça. O Pedro fez a denúncia baseada em algumas mentiras que ele contou, mentiras absurdas que qualquer estagiário de direito conseguiria desmistificar. Infelizmente, a Polícia Federal partiu do pressuposto, e aí que a Polícia Federal vai ter que explicar isso, que ela não entrou no mérito disso, ela simplesmente partiu do pressuposto que o que o Pedro falou estava certo. Ora, o Pedro acusa que foi desviado 308 milhões, quando o Estado pagou corretamente, gerando economia para os cofres públicos. O Ministério Público de Contas analisou isso e disse que está certo. O Tribunal de Contas entrou no mérito do cálculo para saber se esse cálculo estava correto e gerou vantajosidade e concluiu que o cálculo estava correto e gerou vantajosidade. E o Ministério Público Estadual analisou isso e disse que está legal, que foi tudo correto.
E a Polícia Federal, estranhamente, não entra no mérito disso, não cita esses pareceres, são todos do ano passado, desse ano, e ela faz um relatório dizendo que está tudo errado, não entra no mérito, simplesmente adota essa premissa. Até na decisão do Dino ele fala de indícios, né? Indícios. Por que não analisa o indício? Nós estamos investigando a morte de alguém, vasculhando aí as lagoas, tentando encontrar o cadáver de um cara que está vivo, fazendo um barulho desgraçado, né, para uma operação que é totalmente legal e correta. Agora, por que a Polícia Federal fez isso? Nos bastidores, nós tínhamos adversários políticos anunciando isso, ou seja, os adversários políticos estavam acompanhando isso dentro da Polícia Federal, interferindo lá dentro, porque eles estão desde maio anunciando isso. Vai ter operação, vai ter operação, vai ter operação. Tivemos notícia que eles estavam pressionando, teve gente que anunciou o dia da operação e aconteceu um dia depois. Então isso coloca muito sob suspeita. A Polícia Federal é uma instituição séria, mas dentro dela tem pessoas. Pessoas podem cometer erros e pessoas podem também ser influenciadas por algum interesse que não é absolutamente republicano. Então é isso que aconteceu. Eu fui acusado em 2014, 3 anos depois eu fui inocentado. Isso acontece, vira e mexe, acontece aí de erros, de equívocos na acusação e depois é provada a inocência. Não tem problema nenhum, nós vamos provar e está sendo provado, já foi analisado pelos órgãos de controle. E por que a Polícia Federal não observou isso? Por que ela não olhou o parecer do Ministério Público Estadual? Por que ela não olhou o parecer? Só olhou a denúncia do táxi. É muito estranho esse comportamento. E os seus adversários elencam, né, algumas irregularidades que fariam parte desse acordo. Eu gostaria de elencar aqui até para o senhor debater mais pontualmente, né? Uma delas é da perda do prazo, né? Que o senhor falou que foi vantajoso para o Estado. Eu não, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. E aí o que eles apontam? Que não deveria ter sido pago porque a Oi teria perdido o prazo. Isso é uma mentira jurídica. É uma mentira jurídica e qualquer advogado que estuda um pouquinho sabe que nenhum jurisdicionado pode ser penalizado por um erro do judiciário. Ele se baseia numa certidão emitida 2 anos depois que retifica um prazo. Se tem uma certidão que diz que foi exatamente no prazo. Então, se houve um erro do judiciário, ninguém pode ser penalizado por isso. E aí existe um outro engano maior ainda. Não transitou em julgado, a ação está em aberto até hoje aqui no TJ. Então, é uma mentira jurídica. E o Ministério Público entrou nesse mérito sobre esse assunto. Vale a palavra de quem? Do senhor Pedro Táxi quer prejudicar? Ou do Tribunal de Contas, do Ministério Público? Né? Ou a palavra do Pedro Táxi? Candidato, até para a gente fazer com que os nossos espectadores entendam também melhor toda essa questão, eu vou detalhar alguns pontos dessa decisão do ministro Flávio Dino que autorizou essa operação, né? Então, em abril de 2024, o Estado de Mato Grosso e a Oi, que era representada aí pela Sociedade Ricardo Almeida Advogados, fizeram um acordo. O Estado reconheceu que a cobrança tributária feita lá em 2009 era inconstitucional. O Estado não, o Supremo reconheceu. O Supremo reconheceu, o Estado reconheceu porque poderia ter continuado questionando isso na Justiça. Não tem como você questionar na Justiça uma decisão que o Supremo já tomou. Isso não tem o menor cabimento. Ótimo. Se a Corte Máxima decide que o imposto é inconstitucional, não tem como você prosseguir com demandas nas instâncias inferiores querendo dizer que o Supremo está errado. Ótimo. Então, houve esse acordo de pagar 308 milhões, cerca de 308 milhões, que seria feito diretamente ao escritório cessionário, que era do Ricardo Almeida, em parcelas e sem precatório, né? A investigação, ela questiona se essa modalidade estava de acordo com as regras aplicáveis ao caso. Também há referência à inexistência de previsão orçamentária específica para o pagamento e à necessidade de abertura de crédito suplementar, além de pagamentos que teriam sido realizados por meio de execução extra-orçamentária. A minha pergunta é, o senhor tinha conhecimento das negociações entre a PGE e os representantes da Oi antes da assinatura do acordo? Nenhuma. Em que momento que o senhor tomou conhecimento sobre isso? Nada disso passa pelo governador. A Procuradoria conduziu lá quase 100 acordos distintos, parecidos com esse, valores diferentes desses, de vários tamanhos. Agora, em dezembro, por exemplo, eu era governador do estado, um caso idêntico ao da Oi. Com essa confusão toda, com essa barulheira toda, foi sequestrado da conta do Estado 40 milhões de reais, porque o Estado não quis fazer acordo. E aí, o Judiciário mandou sacar da conta do Estado e colocar na Conta Judicial
40 milhões de reais. Se tivesse feito um acordo, provavelmente teria encerrado a ação a um acordo a um valor muito menor, gerando economia para os cofres públicos. Essa história de ser precatório ou não, basta olhar o que diz o STJ. O STJ diz o seguinte: se o Estado vai lá, arranca o dinheiro da conta de alguém, coloca lá na conta judicial, usa antes do trânsito em julgado e perde a ação, ele tem que devolver em dinheiro. Porque colocar ele na fila de precatório seria penalizar 2 vezes quem estava correto. E se o Estado perdeu a ação, o Estado estava errado. Ele estava errado, pegou um dinheiro do cara, da empresa, usou esse dinheiro, na hora de devolver ainda quer meter o cara numa fila de 3, 4, 5 anos. Isso parece justo, por isso que o STJ já decidiu que a devolução é em dinheiro. Mais uma mentira contado por quem escreveu isso daí. Em fevereiro de 2024, segundo esses indícios da decisão do Flávio Dino, que então 48 dias antes desse acordo, foram constituídos 2 fundos, o Royal Capital Fundo e o Lot Word. 2 semanas depois da assinatura do termo de autocomposição, o escritório do Ricardo Almeida comunicou no processo administrativo da PGE, que os pagamentos previstos no acordo não deveriam mais ser realizados em seu favor, mas em partes iguais para esses 2 fundos. A decisão afirma que aproximadamente 154 milhões, correspondentes à metade do acordo, entraram inicialmente na estrutura do Royal Capital. Depois o dinheiro teria passado pelo Zurich FIM e pelo London FIP. Esse London, a gente vai, é até um pouco confuso, mas é o que está dizendo lá, esses fundos. O London teria utilizado aproximadamente 27 milhões. Olha só, nada disso o Estado sabe disso. Quando o acordo é feito, o Estado não entra no mérito disso. O Estado não chega para alguém que está pagando, para o empreiteiro, para qualquer acordo judicial, diga aqui, ó, vem cá. E pra prova onde que vai, aí o que você vai fazer com o seu dinheiro. Senão eu lhe pago. Ô empreiteiro, o que você vai fazer com o dinheiro aí quando você receber? Ô cessionário de um crédito aí, de um precatório, me diga aí o que você vai fazer com o dinheiro, senão eu não lhe pago. Aí eu disse, isso não existe. Você não pode chegar depois e falar, olha, aconteceu isso, o Estado devia saber. O Estado não tem o dever, não sabe, os procuradores não entram nesse mérito. Entra no mérito da legalidade do ato. O acordo foi legal, o pagamento foi legal. Isso é que tem que ser analisado em primeiro momento e é isso que vai ser provado, sem a menor dúvida, que 100% que o Estado fez está correto. Aliás, você acha que o Ministério Público ia escrever num parecer e assinar embaixo um caso tão polêmico como esse se não tivesse certeza daquilo que eles estavam escrevendo? Ponto. Não vamos ficar fazendo conjectura. Existe uma investigação, pode investigar. É que na decisão e a investigação vai um pouco além disso, Não, são conjecturas, são um monte de confusões e um monte de mentira. Se eu for ficar aqui tentando, você já se enrolou aí com... Não, mas eu ia chegar ao final, Mas nem você está entendendo, imagina quem está nos assistindo aí. Eu entendi. Eu parei na questão da London, que a London teria utilizado aproximadamente 27 milhões para adquirir participações na Parecis Bioenergia, que pertencia anteriormente à 5M Capital FIP, que era controlado, por sua vez, pelo GS Heritage FIP. Os elementos que estão sendo investigados e reproduzidos pelo ministro Flávio Dino aponta que entre os cotistas do GS Heritage estavam 3 filhos do senhor. Aí a minha pergunta é exatamente sobre essa ligação que é feita na decisão do ministro Flávio Dino, que está sendo investigado, Os seus filhos receberam, direta ou indiretamente, algum valor ativo, participação societária ou benefício econômico que tenha origem nos recursos pagos pelo Estado à Oi? Olha, você quer dizer o seguinte, o dinheiro quando paga, o Estado vai lá, vai no banco, pega um carimbo, bate no dinheiro assim, pum, nota de R$100, Oi, pum, outra nota de R$100, Oi, assim? Negócios empresariais, eles acontecem aí. Eu não virei empresário agora quando eu virei governador. Diferente de algumas pessoas que entram pobre no governo e saem rico, eu entrei na política em 2012 com um patrimônio muito maior do que eu saí agora. Basta olhar a minha declaração de imposto de renda. E esse caso específico tem um monte de confusão, é fundo para lá, fundo para cá. Eles falam que é uma ramificação de fundo justamente para dificultar. Isso é o que o Pedro Tax falou e a Polícia Federal copiou e colocou na decisão. O Flávio Dino usou o relatório, obviamente, da Polícia Federal. Agora, se toda a operação do Estado foi legal, se você vende para o Estado, o Olhar Direto presta serviço para o Estado, de vinculação de publicidade.
recebe, seguramente, honestamente, um recurso do Estado. Se ele fizer negócio com aquela empresa ali, aquela empresa fizer negócio com outra empresa e aquela empresa fizer negócio comigo, fica ilegal o serviço que ele prestou para o Estado? Não fica ilegal. Nós temos que olhar primeiro, Ailton, se o que o Estado fez é legal ou é ilegal. Se é ilegal, está 100% correto. Tudo que vem para frente merece ser observado e ver se teve algum tipo de benefício de alguém. Se é 100% correto, comprar precatório, vender precatório, comprar títulos que são extrajudiciais, isso acontece todos os dias no Brasil inteiro. E isso é tudo normal. O que existe aí é um interesse político de pegar algo que é certo, fazer parecer que está errado e fazer com que isso vire uma grande confusão para tentar aplicar um golpe eleitoral. Simplificando para quem está em casa tentar entender, né? Mas o que o Pedro Táxi diz, né, a decisão, simplificando, é que teria se usado fundos em cascata para ocultar ou para dificultar rastrear esse dinheiro que saiu do Estado. É impossível dizer isso, Lucas, porque tudo hoje é rastreável no Brasil. Dizer isso é desconhecer a cadeia segundo os quais os fundos existem. Tudo é rastreável, tudo é publicado, tudo está na CVM. Qualquer fundo que exista hoje no Brasil, e são milhares e milhares de fundos, todas as suas operações são publicadas, estão em balancete, são publicados. Então, nada disso oculta nada. Quem escreve isso está escrevendo uma bobagem e não conhece da estrutura de fundos. Ótimo. Eu quero voltar à minha primeira pergunta, falando sobre essa questão mais política depois da Operação Heritage. Acho que a gente já esclareceu alguns pontos. Antes de voltar, posso fazer só uma última? O senhor está garantindo a legalidade desse... Eu não. Tudo isso? Eu não. Aqui na entrevista. Sim. Eu não. Quem está garantindo a legalidade é o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Tribunal de Contas, né, Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Contas que garantiu a vantajosidade do cálculo. Perfeito. Dito isso... Eu não sou advogado, mas entendi, depois dessa confusão, entendi e digo, a Procuradoria do Estado de Mato Grosso fez correto. E quem está dizendo isso também são 3 órgãos de controle e um órgão de Estado. Contra uma denúncia do Pedro Táxi, foi copiada e colada por interesse político da Polícia Federal. Perfeito. Só para deixar bem claro. Dito isso, então, se o senhor fosse governador hoje e acontecesse exatamente a mesma situação, seria o mesmo trâmite. Não mudaria nada. Um acordo como esse, tá? Acordo trazendo vantajosidade, houveram centenas, dezenas dentro do Estado de Mato Grosso. Acabei de citar um exemplo aqui, que o Estado de Mato Grosso deixou de fazer um acordo, porque os procuradores não quiseram fazer, provavelmente, e foi bloqueado o dinheiro integral da conta do Estado. Nesse caso, provavelmente seria bloqueado em algum momento, né, o dinheiro, o valor integral. E depois que bloqueia integral, o outro lado não faz acordo, obviamente. Ele passa a ter uma vantagem muito grande. Voltando à questão política da minha primeira pergunta, candidato. Como que foi essa primeira conversa com o governador Otaviano Pivetta, em especial sobre essa questão da chapa, né? Tinha acabado de acontecer as convenções, Fábio tinha acabado de ser confirmado como vice, o senhor participou dessa negociação? O que levou a essa mudança, porque na decisão do Dino, ele proíbe, né, que as pessoas que estão sob investigação elas possam ter contato. A presença do Fábio na majoritária, ela iria impedir que eu estivesse num palanque junto com ele, isso complicaria bastante a nossa logística de campanha. Única e exclusivamente por isso foi tomada essa decisão. Hoje de manhã, para veículos de imprensa, incluindo o Olhar Direto, o senhor falou que depois dessa escolha da Gisela Simona para substituindo o Fábio, o Pivetta cometeu um equívoco que poderá ter algum desdobramento presente ou futuro. Eu gostaria de saber qual que é o equívoco foi esse e que o senhor estava falando, né? É uma consequência eleitoral ou existe também uma consequência política para a relação do senhor com o Pivetta, essa decisão pela troca? Não tem problema nenhum na minha relação com o Pivetta. Toda decisão que você toma, ela leva a caminhos diferentes. Seja ela qual for na sua vida, na minha decisão política, é quando você escolhe um caminho. Ele escolheu fazer uma substituição. A Gisela tem muitos predicados e muitas qualidades, não resta dúvida disso. Mas o Fábio ele tinha um apoio político no Estado de Mato Grosso, uma capacidade de fazer campanha muito maior, um conhecimento da máquina pública maior do que a Gisela. Mas inicialmente, depois dessa operação, o senhor ainda defendia a permanência do Fábio nessa chapa como vice? Sim, porque se não tem nada de errado, por que eu trocaria? E aí concordei por causa deste argumento que eu acabei de colocar. Você acha que foi injusto ou precipitado tirar o da vice? Não, ela foi uma circunstância. Não foi nem justo nem precipitado. Foi uma opção em função desta dificuldade imposta pela decisão. Quando o senhor estava analisando isso ainda, a possibilidade dessa renúncia
ser encarada pelos eleitores, pela população, como uma, talvez, confissão de culpa ou confissão de que era realmente uma operação muito grave, acusações muito graves. O senhor via isso também, que a renúncia poderia ser encarada como isso? Isso não é novo. Isso não é novo. Essa conversa roda aqui há mais de um ano. Notícias sobre isso já vincula na imprensa, né? Os pareceres do Tribunal de Contas já foram publicados, os pareceres do Ministério Público já foram publicados. A Polícia Federal não é Deus que fala e o mundo acabou, não. Ela está fazendo uma investigação. Ela fala em indícios e está investigando. E eu já disse e vou repetir, não tem problema nenhum investigar. Agora, não precisava ir na minha casa, né, para pedir um passaporte, como foi feito com alguns, mandou um WhatsApp, a pessoa foi lá e entregou. Mas queria gerar um espetáculo, o espetáculo foi gerado. Pouco dano, mas foi gerado. Além da mudança na chapa para governadores, também impactou a chapa para deputado federal, né? Porque o Fábio voltou. Como o senhor avalia isso? A esposa do senhor é candidata. Você acha que foi mais difícil a eleição dela nesse cenário? Olha, uma eleição nunca é fácil, Lucas. A eleição sempre é difícil. Não tem nenhuma eleição fácil. As eleições são difíceis, você tem que disputar o voto. A chapa nossa é muito competitiva, seguramente vai fazer 2. E tem vários quadros ali que tem chance de estar entre esses 2. E disputar uma eleição faz parte daqueles que resolvem se colocar à disposição para ocupar qualquer cargo público. Então não tem nada de atípico nisso, né? E todos que entram têm que estar preparados para fazer a disputa. Porque a disputa ela não é só entre a chapa, é com todos. Porque o voto está aí disponível. Não existe uma fração de voto para este partido, para aquele partido. E aí, quem conquistar mais mentes e corações e conseguir convencer mais o eleitor vai obter o maior número de votos. Candidato, o senhor falou sobre justamente esses rumores que já vêm de algum tempo, né, sobre a operação envolvendo essa questão. Recentemente, depois da deflagração da operação da Polícia Federal, o senador Jaime Campos voltou a falar publicamente sobre informações que estariam circulando nos bastidores e afirmou que poderiam ocorrer outras 2 ou 3 operações em Mato Grosso. Antes do dia 6, o senhor já tinha ouvido esses rumores, né? Quando o senhor acordou naquela manhã e viu a Polícia Federal na casa do senhor, foi realmente uma surpresa? Ou diante do que circulava nos bastidores, o senhor já considerava aquela operação uma possibilidade? Olha, os adversários políticos estavam anunciando. Por que os adversários políticos sabiam disso? O processo corria em segredo de justiça. Por que o Jaime estava anunciando? Por que a irmã do Jaime está anunciando? Não dá para perceber que tem uma sacanagem aí? Estou querendo falar sobre isso também. Existia uma sacanagem política aí, porque os adversários sabiam, devia estar monitorando isso dentro da Polícia Federal, algo que estava em segredo de justiça. E aí? Não tem que questionar isso também? O senhor acredita, então, em vazamento de informações? Não. Está um fato evidente aí, ó. Fato objetivo, é objetivo, não é uma suposição minha. Você mesmo falou aqui que os adversários estavam anunciando isso. Circulou na imprensa e agora áudio fala novamente sobre a operação. E falando sobre isso. Será que a Polícia Federal, alguém lá dentro está a serviço de armação política? Mas é a Polícia Federal que tem que responder sobre isso. Vindo do Jaime, não seria só uma bravata política falar sobre isso? O senador Jaime, eu tenho lá centenas de vezes que ele elogiou o governo. Ele perdeu a eleição dentro do diretório, começou a criticar e falar tudo isso. Eu lamento profundamente, né, que ele esteja agindo assim, né, e vou tocar a minha vida, né, e as urnas vão dar a resposta. Como deram para ele na convenção. Queria entender melhor esse rompimento, assim, porque depois dessa derrota na União, o Jaime ficou vocalizando críticas de maneira muito duras, né? Inclusive essa semana no Senado, fez um discurso muito duro. Como que se deu esse rompimento? Até que ponto vocês conversavam e se afastaram? Olha, tinha as convenções, Lucas, do partido marcado, e até que nós conversávamos naturalmente. Até ali estava tudo bem. E eles garganteavam por aí que teriam 35 votos, que ia ganhar, que ia ser uma lavada. E eu simplesmente deixei os prefeitos. Eu disse, não é a vontade do Mauro Mendes e nem a vontade dos Campos. Vai ser a vontade dos 50 membros que compõem o Diretório do União Brasil. E os 50 membros foram lá, né, por 30 votos a 19 e disseram que o partido deveria caminhar com Otaviano Pivetta. Simples assim, como toda democracia o é. Não tem mistério e segredo nisso. Você vai para as eleições, se a maioria dos eleitores quiser que você ocupe um cargo, você vai ocupar. Se não, você volta para casa e vai tocar a sua vida. E bonitos são aqueles que sabem ganhar, mais bonito ainda é aqueles que sabem perder. E ali acabou o diálogo. O senhor chegou a conversar com ele depois? Conversamos ali na hora, eu cumprimentei e depois não tivemos mais a oportunidade e lamento que ele esteja agindo dessa forma. E como que o senhor
responde, né? Tanto essas críticas políticas, essas acusações graves que ele faz, como quando, por exemplo, ele pede desculpa por, segundo ele, ter apresentado o senhor para o eleitor mato-grossense, ter pego o senhor pela mão. Eu vou apresentar, Lucas, para você deve ter visto provavelmente, ele em dezenas e dezenas de vezes, né, ao longo desses últimos 6 anos, 7 anos, fazendo grandes elogios ao governo. É muito estranho quando ele perde, ou seja, ele não está na política para falar aquilo que é verdade ou aquilo que ele acredita. Está falando aquilo que lhe é conveniente falar de acordo com a circunstância. E aí, eu não quero ficar comentando e perdendo meu tempo com isso. O senhor acredita que a possibilidade de uma reconciliação, como que fica esse cenário dentro do União Brasil, já que vocês fazem parte do mesmo partido, né? Olha, por enquanto, eu estou focado na minha eleição. Não estou focado em Jaime Campos e naquilo que vai acontecer com isso. Estou focado na eleição e do projeto Senado, isso que importa para mim nesse momento. Mas o senhor acha que essas críticas que ele tem feito são do jogo eleitoral? São da política ou ele ultrapassou? Eu nunca fiz esse tipo de jogo. Se eu não faço, eu não concordo. Lamento que existem pessoas que façam isso. Sobre esses vazamentos, né, de informações sobre a operação, o senhor pretende cobrar uma investigação? Vai adotar alguma medida jurídica para apurar, pedir uma apuração sobre essa possibilidade de vazamentos, para confirmar se houve isso mesmo? Se foi só já estamos gente falando nesse sentido. Mas eu não falo antes de fazer. Sempre tive essa característica como governador. Eu não fico falando antes de fazer. Senão, eu me igualaria aí a esses políticos falastrões que falaram muito durante toda a sua trajetória e entregaram muito pouco. Uma equipe jurídica está trabalhando. Com aquele meme, né? Tô de férias, mas meus advogados não. Na decisão do Dino também há indícios e citação ao Ricardo Almeida, né? Que era sócio da banca que recebeu a cessão de crédito da Oi e que foi posteriormente nomeado desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso durante a sua gestão pela vaga do 5º Constitucional da OAB. Houve alguma relação entre essa nomeação e os fatos do acordo? Absolutamente nenhum. Qualquer coisa que diga aí são meras ilações. Conheço o Ricardo, como eu conhecia vários, teve uma disputa no OAB, ninguém sabia quem passaria, teve uma disputa no tribunal, né, ninguém saberia quem passaria, ele passou nas 2 disputas, chegaram outros, eu o conheço a grande carreira jurídica que ele tem e fiz a opção constitucional que eu tinha de escolhê-lo para exercer esse cargo. O senhor disse que não tem nada a temer sobre essa questão da operação e a gente tem ouvido aí esses rumores de novas fases, de novos desdobramentos dessa operação. Caso isso de fato ocorra e o senhor seja atingido novamente ou membros da família do senhor, há possibilidade de recuo dessa candidatura ao Senado? Baseado em quê, Ailton, que você está fazendo essa suposição? Em fofocas? Levando em consideração esses rumores. Se isso acontecer, veja bem, Ailton, a gente tem que ser objetivo. Eu não fico pautando, como governador nem como cidadão, minha vida em fofocas. E nem o jornalismo pode, né, ficar se pautando em fofocas. Né? Eu tenho uma candidatura colocada, né? As fofocas existem na política, né? Infelizmente tem gente que fofoca muito, conversa muito, trabalha pouco e entrega resultado. Mato Grosso sabe disso. Por isso que nos últimos 7 anos, o nosso governo entregou muito, muito. Eu desafio na história de Mato Grosso alguém que fez tanto asfalto em Mato Grosso como nós fizemos. Eu desafio quem construiu tantos hospitais como nós construímos. Quem colocou tantos leitos de UTI como nós colocamos. Quem fez a educação evoluir tanto como nós evoluímos. Isso sim, e tantas outras coisas que eu poderia aqui ficar, né, o podcast inteiro falando de coisas reais. Não dessa fofocaiada, desse besterol. Já me fala, 40 anos mandando a Várzea Grande. Nem água conseguiu colocar na Várzea Grande. O povo de Várzea Grande sabe, Várzea Grande, infelizmente, é uma das piores cidades de Mato Grosso, gente. E o povo de Várzea Grande, com tristeza, fala isso, com certeza, e nós sabemos. 40 anos mandando aquela cidade. 20 anos, ele prefeito, a mulher prefeito, o irmão prefeito, mandando, elegendo prefeito. Eu não faço esse tipo de política, Arthur. Faço política para resultado. E olha quanta coisa boa nós fizemos no Mato Grosso inteiro. Pode andar pelo Mato Grosso. Então, fofocaiada, conversaiada de político, isso é muito pouco para gastar o meu tempo, o seu tempo e principalmente o tempo de quem está nos acompanhando. E do que aconteceu até aqui, como que o senhor mensura o impacto político e eleitoral dessa operação? Olha, Lucas, Lucas, muito pouco. Falar que não tem, quem não gosta de você, acredita em tudo de mal que fala de você. Quem é neutro, olha sempre com desconfiança.
E quem gosta de você, olha, vê as explicações, né, e tende a seguir normalmente. Então, nesse caso, ficou muito claro, gente, para todo mundo, né, que foi uma operação montada baseada numa denúncia de um adversário, impulsionada dentro da Polícia Federal, que fez um copia e cola. Por que a Polícia Federal não entrou no mérito da legalidade? Por que ela não considerou o parecer do Tribunal de Contas, do Ministério Público? Ela partiu do pressuposto que o que o denunciante falou estava certo. Quer dizer que se eu denunciar na Polícia Federal que você matou alguém, ela vai fazer uma operação para te prender, vasculhar, ver se arma. Primeiro não, matou o Lula. O Lucas está vivo, porra. Não é verdade? Ela não fez isso, então coloca sim uma pergunta que precisa ser respondida pela Polícia Federal. Foi feita uma denúncia na Polícia Federal, ela inicia uma investigação. A maneira como essa investigação se iniciou, o senhor acha que foi excessiva? Ela iniciou tomando como verdade o que o denunciante falou. Ela não entrou no mérito da denúncia. Partiu dali, foi lá, buscou um monte de coisas, jogou para dentro e aí seguiu para prosseguir uma investigação acusando um monte de gente de ter cometido uma ilegalidade quando tudo que foi feito é absolutamente legal. É fácil de entender isso. É fácil de entender isso. Se tudo que foi feito é legal, onde está o problema? Quando o senhor fala sobre a Polícia Federal, é uma forma generalizada ou de agentes membros da Polícia Federal? Veja bem, isso, a Polícia Federal, como instituição, ela não faz nada. O que faz é as pessoas que estão lá dentro. Mas o senhor acredita que isso não acaba milhares de pessoas lá dentro? A credibilidade lá dentro da instituição? Tem milhares de pessoas. E onde tem milhares de pessoas, pode ter gente muito competente, pode ter gente não tão competente. Isso não é a Polícia Federal, não. Isso é na Polícia Civil, na Polícia Militar, nas escolas, na política. Você não pode dizer que todos os políticos são honestos ou todos os políticos são desonestos. Não pode dizer que todo jornalista é competente ou todo jornalista é incompetente. Todos os lugares tem gente competente, tem gente séria, tem gente não tão séria, tem gente no popular que não é, né, muito sério. Em qualquer profissão, em qualquer área, isso existe. Então, mas quem tem que explicar isso não sou eu, é a própria Polícia Federal. A minha dúvida é, se houve essa denúncia, o correto não foi iniciar uma investigação? Ou a maneira como ela foi feita... Ô Lucas, então, se eu denunciar lá na Polícia Federal que você matou o Ayrton, primeira coisa tinha que checar se você matou mesmo, se ele está vivo ou se ele está morto. Aí fala, não, parte do princípio que a denúncia que você matou o Ayrton está viajando de férias, e aí eles vão lá, faz uma busca e apreensão na sua casa, tenta caçar armas, sai vasculhando todas as lagoas para ver se acha o corpo do Ayrton. E aí? O primeiro passo é saber se procede ou não a sua denúncia de que você cometeu assassinato, porra. Não é simples assim ou não? É claro que é simples assim. O senhor acha que a PF foi induzida ao erro? Foi instrumentalizada? A PF tem que responder isso. E o tempo vai responder isso. PF, o Flávio Dino, a PGR. O tempo vai responder isso, Ayrton. Candidato. Desculpa, Lucas. Tranquilo. Candidato, a gente vê que os adversários, claro, estão aproveitando isso, né? Aí tem até... Vocês também. Não, a gente está falando disso até debatendo. Agora. Tá não, vamos falar. Tempo, né? Vamos falar de outras coisas. Mas é a oportunidade justamente para o senhor se esclarecer, porque são... Quando tem acusações, para isso. A gente está perguntando, não tem acusação nenhuma. Mas na campanha a gente já vê provocações em relação a isso. Tem o jargão aí, panhou ou não panhou. O senhor vai participar de sabatinas, de debates e com certeza vão tentar provocá-lo martelar isso e provocá-lo nesse sentido de panhou ou não panhou, por exemplo. Como que o senhor vai responder a esses questionamentos? O Táxi foi o pior governador da história de Mato Grosso. Isso quem conhece política sabe disso. Um governador que entregou as escolas de lata, entregou a educação sucateada, que entregou salários atrasados, deu calote num monte de gente, não pagou funcionário, não pagou servidores, não pagou fornecedores. Aliás, ele não pagou campanha de 2014, não pagou campanha de 2018. Ele tem um histórico muito ruim. Ele está movimentando-se nesse momento por ódio, por rancor e por dor de cotovelo. Depois do desastre que foi o mandato dele, né, e veio esse nosso aí, que foi o período talvez mais próspero da história de Mato Grosso, e está desafiado. Mostra um período da história de Mato Grosso tanta coisa positiva que foi feita no estado como nós fizemos. E aí, ele quer ser candidato mais uma vez, foi candidato lá em 2020, ficou em sétimo lugar. Né, em 2018, ele disputou comigo, e ele falava na eleição, nos bastidores, que em 3 dias ele me destruía. Ficou em 4º lugar. Perdeu para mim no primeiro turno, perdeu para o Hélito, perdeu para Brancos e Nulo e ficou em 4º lugar.
Então, esse sujeito está movido por ódio, rancor e ressentimento. E eu não quero ficar perdendo muito meu tempo falando de quem se move por esses valores. Prefiro falar de Mato Grosso, do nosso projeto e daquilo que importa ao cidadão. Se não, enche o saco, perdeu o tempo, né, com quem tem pouco valor e pouca importância. Já esclarecemos essas questões geradas por conta da operação, candidato. Vamos falar agora sobre propostas ao Senado. No mandato de reeleição do senhor, o senhor bateu muito na questão da segurança pública, das dificuldades que os estados enfrentam em relação a isso. E agora, como candidato ao Senado, essa é a sua principal bandeira, né? O senhor já declarou ser favorável, por exemplo, à prisão perpétua e reconhece que a Constituição brasileira proíbe, né, penas de caráter perpétuo. Sua solução, então, é convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Como que isso seria feito? E o senhor acredita que, num novo cenário, vislumbrando, né, a possibilidade de se debater uma nova Constituinte? Ailton, não só por esse tema, mas por outros temas também, eu acho que a Constituição brasileira precisa ser ajustada. Nos últimos anos, desde 88, nós tivemos aí alguns remendos constitucionais. Existem as cláusulas chamadas pétreas, aquelas que somente uma nova Constituinte pode mudar, não pode ser mudada por emenda constitucional feita pelo Congresso. E isso tem trazido algumas graves consequências para o país. Uma delas está na segurança pública. Eu acho que o Brasil precisa hoje construir um normativo jurídico, leis, que elas restabeleçam o fim da sensação de impunidade do país. Existe no Brasil hoje uma sensação muito grande de impunidade. As pessoas de bem, às vezes o cara não tem nenhuma multa de trânsito. Cidadão de bem, comum. Mas como durante muitos anos essa sensação que não dá nada não, a lei é frouxa, o cara mata alguém, um pai de família, destrói a vida de uma família, de um ser humano, condenado a 12 anos, passa 3 na cadeia e está solto. Então isso gera uma sensação de impunidade. As pessoas roubam, cometem assassinatos, atrocidade, o cara comete estupro, bate numa mulher, vai lá, lesão corporal, ele está solto no dia seguinte, se tiver um bom advogado. Então essa sensação de impunidade precisa mudar. E o respeito à lei, ele precede algo que é fundamental, que é ter medo da pena. O medo é importante para a sobrevivência da espécie humana. Ter medo leva à evolução do medo, é o respeito. Muitas sociedades do mundo, muitos países já tiveram pena de morte, já tiveram prisão perpétua. Só que a sociedade evoluiu tanto para um padrão de respeito que eles até aboliram. Deixou de ser necessária. O Brasil está sofrendo muito. Todos os anos nós matamos mais de 40 mil pessoas. Guerras ao redor do planeta não mata isso. E nós estamos com isso banalizado, até que morre alguém próximo de nós, e aí as pessoas ficam tudo, daí uma semana todo mundo esquece. Então nós precisamos mudar isso. E eu defendo que nós temos que endurecer muito para, quem sabe, um dia voltarmos a ter respeito e aí podermos, quem sabe, algum dia eliminar isso do nosso normativo jurídico. Como fazer para que esse endurecimento não chegue só em quem não tem direito a bons advogados, quem não tem dinheiro? Porque parte dessa sensação de insegurança, eu acredito que a sociedade enxerga, é quando vê que quem é rico, quem comete crimes, enfim, de corrupção, a gente tem vários casos aí, que estão soltos, que fazem um acordo, e pessoas mais pobres que cometem crimes de menor proporção, de roubo, enfim, são presos, né? Tem, eventualmente, mutirões carcerários que encontram pessoas que não foram condenadas e que estão presos. Então, como fazer essas leis endurecerem, mas não... Endurecer para tudo, Lucas. Endurecer para tudo. O crime de colarinho branco, para o crime de corrupção, endurecer para o crime de transporte de droga, endurecer para o crime de receptação de produto roubado. Acho que nós temos que estrategicamente mudar isso. Vamos botar 40 anos de prisão ou 50 anos de prisão para todos esses crimes que afetam a sociedade brasileira. Inclusive o crime de corrupção, inclusive o crime de colarinho branco, inclusive o crime de sonegação. Vamos aumentar a pena para extorsão, vamos aumentar a pena, né, para ofensa à honra. Nos Estados Unidos você pode falar o que você quiser. Não tem problema, você fala o que você quiser. Mas se você mentir e ofender a honra das pessoas, você paga caríssimo. Você não vai para a cadeia não, você vai tomar um dinheiro gigante. Aqui no Brasil as pessoas xingam os outros de filho daquilo, de corno, de viado, de ladrão, de não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai processar o cara, movimenta o judiciário, R$5.000. Ninguém respeita. Você vai na internet, aí está todo mundo se xingando na internet. Tá certo isso num país? Tá certo as pessoas cometerem crime, tirar a vida de alguém e ser
condenado a 12 anos, depois passar 3 na cadeia. Quem morreu nunca mais vai sair do túmulo. O filho nunca mais vai ver aquele pai. Nunca mais vai ver, a mãe não vai ver aquele filho. Você acha que isso é correto? Não, não é correto. Então é disso que nós temos que pensar. Nós não temos que ter medo de fazer o que é certo. Hoje no Brasil são mais de 40 mil, chegamos a mais de 60 mil assassinatos por ano. Ninguém está ligando para essas pessoas, parece. Ah, não, mas o bandido, coitado, ele é vítima da sociedade. Eu não acho que o bandido é vítima da sociedade. É uma escolha que alguém faz. A regra tem que ser clara. Todo mundo vai conhecer a lei. Está aqui, ó. Cometeu crime, matou um pai de família, matou um cidadão de bem, você vai passar 40 anos na cadeia. Não é o Estado que colocou ele, não. Ele que se colocou lá. Ele que se colocou. É isso que nós temos que decidir. Se nós queremos viver numa sociedade civilizada ou na barbárie que é hoje o Brasil. É uma decisão que uma constituinte pode ajudar a mudar isso. E uma realidade no Brasil também de superpopulação carcerária e de arregimentação ali pelo crime organizado, né? Muitas pessoas, quando caem no sistema penitenciário, acabam sendo forçadas ou não a entrar em facções. Lucas, a partir dessa proposta do senhor, vamos ampliar o debate para essa questão também. Lucas, isso é uma lenda, tá? Essa dominação e ampliação das facções criminosas dentro do sistema carcerário, isso é uma lenda. Isso aconteceu há 30 anos atrás, tá? Lá é a verdade. Lá começou há mais de 30 anos atrás, as facções criminosas começaram dentro dos presídios brasileiros, do caóticos presídios brasileiros que ainda estão na maioria dos estados. Entretanto, hoje, Lucas, a cooptação não é lá mais dentro da cadeia, não. Lá é só uma ponta desse iceberg. Está no bairro, está lá no joguinho de futebol, está lá dominando a venda de gás, de internet, distribuição de água. É nos bairros, nas ruas que eles já estão cooptando e dominando e fazendo soldados para o crime e para as facções criminosas. Então está muito pior do que estava há 30 anos atrás. Lá sim começou, e você tem razão, mas isso aconteceu há 30 anos atrás. Hoje a cooptação desses criminosos estão nos bairros, eles dominam hoje grande parte dos bairros da maioria das cidades grandes nesse país. Iniciar a discussão sobre essa nova constituinte para a prisão perpétua também, inevitavelmente, abre a discussão para a pena de morte, né? Que muitos setores da direita, da extrema-direita também defendem. O senhor defende também a questão da pena de morte e, se não, o que diferencia aí, na visão do senhor, da prisão perpétua para a pena de morte? Acho que num primeiro momento o Brasil tinha que estabelecer, na minha opinião, pelo menos, a prisão perpétua. Nós somos um país cristão, nós somos um país onde as pessoas mantêm ainda um bom nível de religiosidade, de cristianismo, e isso fere alguns princípios. Entretanto, nós temos que ter medidas duras. Então, se você cometer alguns tipos de crime, vai estar elencado, olha, esse. Se você falar assim, eu vou pular na frente de uma carreta a 80 km por hora, você tomou a decisão de se matar, correto? Vou subir num prédio de 10 andares, vou pular lá de cima. Você tomou a decisão de se matar. Então, se você sabe que tem este tipo de crime ou delito, se você cometer, você está dando um tiro na sua própria cabeça, não se matando, mas tomou a opção, você fez a opção livre e consciente de ir para uma prisão perpétua e ser excluído da sociedade. Se não resolver, pode ser uma discussão futura até de eliminar esse cidadão. Quando as pessoas passam a ter medo da pena, muita gente deixa de praticar crimes. Vou dar um exemplo disso no trânsito. Dirigir em alta velocidade, ultrapassar o limite de velocidade, quanto que é a multa? R$100 e poucos. O que 90 e tantos % dos brasileiros fazem? Sabem ter um radar, desacelera. Passou o radar, ele acelera de novo. Ninguém mudou o comportamento por causa de R$100 e poucos. Beber e dirigir, a multa, se pegar R$2.000 e tantos, vai preso, perde a carteira, não sei o quê. Eu já cansei de ver gente na minha casa ou em festa de casamento, aniversário, dizer, eu não estou bebendo porque eu estou dirigindo. Ou a minha mulher, estou bebendo, mas minha mulher vai dirigir. Ou vim de Uber ou de táxi porque eu estou bebendo. Começou a mudar o padrão de comportamento de muita gente. Então, uma lei dura e inteligente, ela forja um padrão de comportamento melhor de uma sociedade. E redução da maioridade penal? 16 anos, eu concordo. Os garotos de 16 anos hoje são 10 vezes mais espertos que os garotos de 18 anos há 30 anos atrás. Na minha época, inclusive. Para crimes específicos ou? Qualquer tipo de crime. Hoje, um garoto de 16 anos ele tem completa e absoluta. Ele pode escolher um presidente da República. Olha que decisão difícil. E ele não pode responder pelos seus atos.
E aí as facções pegam garoto de 15, 16, 17, 18 anos, antes de fazer 18 anos, porque se ele matar alguém, se ele vir aqui, Lucas, e resolver te matar, ele passa 3 anos só na cadeia, um regime diferenciado de internato e sai no dia seguinte. Então hoje, inclusive, as facções criminosas, elas colocam garotos de menores para executar alguns tipos de crime, de assassinatos. E se eles forem pegos, é só 3 anos de cadeia. No regime diferenciado, né, no internato, direitinho, como se aquilo ali fosse um anjinho, um bebezinho, né, que não consegue entender o ato que está fazendo. Pelo amor de Deus, você viver numa sociedade de hipocrisia. Hoje, garoto de 10 anos sabe mais do que talvez eu, tenho 62, sabia quando eu tinha 18 anos de idade. Candidato, a gente que acompanha a trajetória política do senhor vê que essa questão da segurança pública o senhor sempre tratou, mas nunca foi uma bandeira, né? E que a gente viu essa mudança aí no segundo mandato. E isso acaba também gerando, virou o assunto nacional, vai direcionar também os debates na disputa presidencial e para o Senado. O que fez o senhor voltar as suas atenções a essa questão da segurança pública? Ou foi algum momento, alguma coisa que o senhor passou no governo do Estado? Ayrton, primeiro porque aqui em Mato Grosso nós fizemos tudo o que podia ser feito em termos de segurança pública. Compramos os melhores armamentos que existem no mundo para a nossa polícia, tem as melhores tecnologias, investimos em viatura, em rádio digital. Nós contratamos homens, chamamos aí mais de 3.000 homens para integrar as forças de segurança. Investimos em infraestrutura, melhoramos salário, criamos o prêmio de produtividade nas forças de segurança. O cara hoje prende uma arma ilegal, ele ganha prêmio. Se ele prende droga, ele ganha prêmio. Se ele cumpre mandato de segurança, de prisão, né, de bandido, ele ganha prêmio. Então nós investimos em tecnologia. Nós temos hoje o maior número de câmeras per capita no Brasil. Tem quase 30.000 câmeras já instaladas em Mato Grosso, com reconhecimento facial. Cara, e a violência continua fora do controle em todo o Brasil. E aqui em Mato Grosso a gente consegue controlar, mas muito distante daquilo que eu gostaria. Então ficou muito claro para mim, porque eu vi muitas vezes os nossos policiais relatando que ele prendeu no ano 4, 5, 6 vezes, chegou a prender 8 vezes o mesmo bandido. Levava na delegacia, prendia, passava um pouco, pegava esse cara fazendo arte na rua, roubando, prendia, levava na delegacia. Teve cara de ser preso, solto 8 vezes no ano na audiência de custódia. Tá certo isso? Sabe que o juiz é bobinho? Não, o juiz não é bobinho não, o juiz está soltando de acordo com a lei brasileira. Então passei a falar isso, que a lei é frouxa. O Código Penal é de 1940. Nem eu, nem você, nem talvez ninguém que está nos ouvindo aqui, né, estava vivo nesse momento, não tinha nascido ainda. Olha quanta coisa o mundo mudou, quanta coisa que o Brasil, Mato Grosso, quanto que a sociedade evoluiu, nós temos o mesmo Código Penal. Ah, teve alguns remendos, algumas melhorias, teve, mas tem que reconceituar tudo, fazer tudo novo, à luz de uma nova realidade. E à luz, principalmente, de um resultado que é ruim. Me diga, você não tem medo hoje do Brasil? Quantas pessoas estão deixando o Brasil e morar fora por causa da violência? Quem pode vai morar no condomínio, quem pode vai morar no prédio, e a maioria que não pode? Se ferra? Está errado. Vamos ter que mudar isso e voltar a ser um país seguro. Eu conheço, não são poucas pessoas que mudaram para Portugal, e lá você pode andar livremente. O que tem de assassinato num final de semana no Brasil, não tem em Portugal no ano inteiro. Candidato, na eleição para o Senado também, nacionalmente, a gente vê um movimento da direita e da extrema-direita de formar uma maioria ali para tentar reenquadrar ministros do STF. Aí é debatido o impeachment de ministros, é debatido as mudanças na forma com que eles são escolhidos, idade mínima, idade máxima, período de mandato, né? Como que o senhor vê essa discussão em relação ao STF? O senhor acredita que o STF tem que ser enquadrado e que o Senado é que deve fazer isso? Olha, precisamos mudar a lei como um todo. E quem muda a lei no Brasil não é só o Senado Federal. O Senado tem um papel importante, mas o Congresso Nacional tem um papel importante. E é fundamental reconhecer que existem coisas erradas, e muito erradas aí nesse cenário. Fala 5 nomes de jogador da seleção brasileira. Você é capaz de falar? Você é capaz de falar? Eu não sou. Agora talvez por causa da Copa, mas mesmo assim, mesmo agora, acabando a Copa. Mas daqui uns dias já agora, nem esquece. 5 nomes, né, são 11, né? 11 na seleção brasileira e 11 lá no Senado, no STF. No Supremo é perigoso, grande parte dos brasileiros saber falar pelo menos 5 nomes. Em muitos países desenvolvidos, ninguém sabe quem são esses ministros. Olha como tem alguma coisa errada, gente.
só por esse fato. Então precisa sim mudar algumas coisas. Eu acho que tem que ter mandato de 12 anos, não pode ser um cargo vitalício, né? Não pode chegar no Supremo Tribunal Federal para um juiz da mais alta corte do país decidir se um traficante de droga fica ou não fica na cadeia. É uma corte constitucional para julgar qualquer coisa que esteja ferindo a nossa Constituição. Tem que ser o guardião da Constituição e não ficar julgando daqui a pouco, né, se o traficante sai, se o cara que está preso sai ou não sai da cadeia, como tantas e tantas vezes já aconteceu no país. Isso nós precisamos mudar, radicalmente e rapidamente. Parcela do eleitorado mais de direita, mais conservador, cobra dos candidatos ao Senado, do Congresso em geral, esse posicionamento mais direto, de ser favorável ou não a impeachment de ministros. O senhor votaria pelo impeachment de ministros, tendo o conhecimento que a gente tem hoje, né? E se esses processos forem abertos? O eleitorado fala muito em especial do Alexandre de Moraes, Toffoli, tem alguns nomes... Flávio Dino também, né? Senhores, quantos presidentes já foram intimados no país? Impeachmentados? 2 presidentes. Governadores? Vários. Desembargadores, presidente de tribunais de justiça? Vários. Conselho Nacional de Justiça já tirou membros das outras cortes? Vários. Todas as áreas já tiveram pessoas que fizeram algo errado, comprovadamente, e foram tirados seus cargos. Então o Supremo não pode ser essa divindade que, se fizer alguma coisa errada, não possa sair do cargo. Isso estaria muito errado e está errado. Então, devidamente comprovado, pode ter certeza que tem que tirar, sim, qualquer um de qualquer cargo nesse país. Mas com o que está posto até o momento, o senhor acredita que não há? Eu não conheço, Lucas. Eu não posso me pronunciar, eu nunca fiz isso, né, sobre algo que eu não conheço com profundidade. Como governador, eu sempre agi assim. Muitas vezes pedi a minha opinião e digo, olha, não vou falar sobre isso, que eu não conheço com profundidade. E tem um monte de gente aí que fala igual papagaio, mas depois não sustenta, depois não faz. É corajoso aqui, ó, para gravar um videozinho, para falar, para enganar o eleitor. Mas coragem você mostra no dia a dia. Como eu mostrei aqui em Mato Grosso, para fazer tanta coisa que parecia impossível de ser feita, eu tive coragem de ir lá e fazer e dar resultado. Pode ter certeza, se eu for senador, essa mesma coragem eu vou levar, mas uma coragem com responsabilidade, voltada para resultado e não para ficar mentindo. Quem é época de eleição, a maioria dos políticos fala que fazem tudo. Depois muda todo, o eleitor esquece, 4 anos depois, 8 anos depois, né, e começa a mentiraiada que foi contada aí tantas vezes aqui em Mato Grosso. Nós temos aí centenas de mentiras que foram contadas e muitas delas eu fui lá e fiz com coragem, mas com trabalho e com resultado. O senhor falou agora de videozinho, algumas respostas atrás falou de mentira, né, de calúnia e tal. O senhor acredita que é necessário uma regulamentação das redes sociais para que elas sejam responsabilizadas também por crimes que aconteçam, né? Porque esse debate ele esfriou um pouco, mas é inevitável que isso volte à discussão. Então, assim, como que o senhor se posiciona com relação a isso? Eu acho que a liberdade, Lucas, ela tem que ser ampla e restrita. Você é livre para falar o que quiser. Eu tenho que ser livre para falar o que quiser. Se eu falar merda ou fizer merda, eu tenho que ser responsabilizado. Não tem que penalizar as redes. É as pessoas. A rede tem que ser livre. É um espaço democrático. Você vai lá, dá suas opiniões, faz crítica. Eu posso chegar e dizer, olha, eu não gosto do olhar direto. Eu não acho legal, não gosto da sua opinião, não gosto da sua, você não gosta da minha. Eu divirjo por causa disso, acho que você está errado. Isso é natural, normal e democrático. O que não pode é as pessoas se xingarem, fazer acusações sem menor fundamento, falar absurdos. Eu vejo aqui de vez em quando em redes sociais aí, de vez em quando eu acesso alguma coisa, cara, tem cada maluquice, cada doidura, cada xingamento, o cidadão fica xingando ali nos comentários, um xinga o outro, né, filho disso, filho daquilo, cara, para que isso? Então acho que tem que sim, a rede social tem que ser um espaço livre e democrático. As pessoas precisam ter limite, e o limite é falar a verdade. Você não pode garantir o direito de mentir e de ofender e de não acontecer nada. E aí é institucionalizar a banalização de uma sociedade e dos seus valores. E quando as redes lucram a partir disso, né? Porque essas ofensas, esses xingamentos, o algoritmo percebe o impacto que isso dá, o alcance, entrega mais, retém mais a pessoa, então é uma coisa que se retroalimenta. Então não há, de certa forma, uma responsabilização a ser cobrada dessas empresas, porque elas estão lucrando a partir disso. Ou o senhor acha que não, a responsabilidade é mesmo individual do usuário? Hein? Olha, eu acho que é aquela história, né? Se eu não for lá, se eu chegar lá na rede social e falar assim, xingar você, xingar aqui o olhar direto e esculhambar, se isso der like,
né? A culpa é da plataforma? Ou a culpa é minha? De ter te xingado, de ter te ofendido, ter esculhambado? Né? Ali é um canal aberto para as pessoas falarem o que quiser. E eu acho que tem que ser um canal aberto para as pessoas falar o que quiser, o que bem entender. Agora, se falar coisa que é mentira, falar coisas que não são verdade, as pessoas precisam ser responsabilizadas. Qual a maior democracia do país? Do mundo, hoje? Qual a maior democracia do mundo? Estados Unidos. Nos Estados Unidos você pode falar o que você quiser. Não tem proibição de nada. Mas se você acusar alguém e aquilo não for a verdade, você paga caríssimo. Paga caríssimo, paga monetariamente. Você não vai ser preso, não, porque senão vai dar mais despesa para o Estado. Vai tomar dinheiro do bolso daquele que xinga, que ofende, que mexe com a honra, com a moral das pessoas. E aí você pode falar tudo que é verdade. Se eu chegar e olhar para ele e falar, Ailton, você é um cara que é cheio de tatuagem no braço. Eu não gosto de tatuagem é feia. Minha avó. Não tem problema nenhum, ele tem tatuagem, é opinião minha achar feia, não tem nada demais falar isso. Mauro, você é branquelo, você não sei o quê, você é isso, você é aquilo. Não tem problema nenhum, são tudo fatos verdadeiros. O que nós temos que defender é isso, é a liberdade ampla, mas com responsabilidade. Como governador, o senhor sempre teve um debate, às vezes até indo para o campo do judiciário em relação às emendas, né? Às vezes os deputados queriam aí avançar um pouco mais sobre o orçamento do Estado, e o senhor sempre destacou a importância de que é o Executivo que define o orçamento, tem direito às emendas, mas que isso não pode avançar muito. No Congresso a gente vê um cenário diferente, a gente vê anualmente o Congresso abocanhando uma maior parte do orçamento do governo federal, né? O senhor indo para o Senado, pensando em ir para o Senado, o que o senhor imagina e analisa sobre essa questão das emendas? Você quer perguntar se eu que entrar lá eu vou ficar favorável, é isso? Talvez. Seja direto. Vamos ver o governador. Seja direto. Como que vai ser agora e depois? Afinal de contas, pode olhar direto, né? Então a pergunta tem que ser direta. Aí tudo não vai mudar nada, cara. Eu acho assim, eu sempre falei isso, a emenda ela tem um papel importante, uma forma de você pulverizar ali, mas ela não pode ser excessiva, cara, senão você muda o papel do próprio legislativo, que o grande papel dele deveria ser legislar e não ficar executando orçamento. E aí lá em Brasília, eu falei isso muitas vezes, ou até aqui na Assembleia, o cara passa o ano inteiro brigando por esse negócio de emenda e não cumpre o seu papel, que é legislar e fiscalizar. Óbvio, eu não vou abrir mão do que tem lá, mas jamais você vai ver Mauro Mendes lá brigando para aumentar. Eu vou brigar para aplicar corretamente. Pode ter certeza que aquilo que for destinado a mim, eu vou aplicar corretamente aqui no Estado, vou fazer uma publicação, se eu estiver por lá como senador, daquilo que eu destinei, para quem eu destinei, prestar conta pública daquele dinheiro que está sendo feito aqui no Estado de Mato Grosso. Agora, não dá para ficar fazendo daquele negócio de emenda parlamentar, o grande negócio, como se fosse a grande missão, a grande tarefa de um parlamentar, seja ele federal, no Senado ou até mesmo nas Assembleias Legislativas. A gente vê uma briga por isso. Não seria o caso de mudar essas regras, aperfeiçoá-las, trazer isso para o debate no momento eleitoral como proposta, visto que o senhor estava criticando, né? Eu acho que nós temos que mudar, sim, essas regras. Eu falei um dia lá, representando os governadores, numa audiência, inclusive, com o Flávio Dino, e eu disse, por exemplo, o seguinte, que hoje mais da metade dos municípios brasileiros, né, eles têm uma capacidade de investimento menor que 3%. Por simetria, se você for aplicar a mesma regra do Congresso Nacional, né, das câmaras estaduais nas câmaras municipais, você vai ter a Câmara de Vereadores com mais poder de investimento do que o prefeito. Olha que absurdo. O prefeito vai ter capacidade de fazer nada. Aí o vereador vai ter uma emendinha lá de 10 mil reais, outro de 50 mil reais, e aí vai pulverizando o dinheiro e aquilo não agrega valor. Eu desafiei lá, 50 bilhões por ano. Me dá uma obra estruturante feita no Mato Grosso ou no Brasil com essas emendas parlamentares. Tem alguma rodovia que foi feita aqui, grande no Mato Grosso, um hospital que foi feito com isso, uma escola que foi feita com isso? Que eu saiba, nenhuma. Eu vi aí um monte de gente colocando dinheiro para patrolar a estrada vicinal. Tem uma investigação aqui em Jangada, vamos falar sobre isso, né? De 29 milhões, está lá no Supremo. Podia fazer até uma operação também sobre isso. 29 milhões aqui na cidade de Jangada para patrolar, passar patrol
em estrada vicinal, não quer as estradas rurais. Por quê? Vai lá, passa patrol para lá, para cá, vê a primeira chuva, ninguém vê, não tem como fiscalizar, gasta 29 milhões, não fica nada. No outro ano tem que patrolar de novo mais não sei quantos milhões, igual algumas estradas que tinha aqui em Mato Grosso, que ficavam patrolando atoleiro, poeira e lama, tinha décadas e não resolvia. E alguém ainda ficou puto, que nós fomos lá, resolvemos e asfaltamos. Nesse caso de Jangada, o TCU fez até uma análise, né, da aplicação e apontou algumas irregularidades nessa questão da falta de transparência, do uso desses recursos, até de problemas no próprio projeto, né, para execução dessas emendas. O senhor acredita que o problema também pode estar nos municípios onde essas emendas vão parar, essa falta de transparência e clareza no uso e destinação dessas emendas? O problema provavelmente está no uso e está na destinação, e provavelmente numa vinculação entre as duas etapas. Candidato, para a gente encerrar, num eventual mandato de senador, o que a gente pode esperar do Mauro Mendes em relação à relação com o poder executivo? O senhor vai buscar ser um senador independente, independentemente de quem estiver lá no poder, se for presidente, de oposição, ou apoiando todos os projetos, ou apoiando os projetos que o senhor entender que são positivos para o país? Como que o senhor pensa, o que vai ser do Mauro Mendes senador? A gente tem experiências no executivo, né? Prefeito, governador, mas no legislativo a gente ainda não sabe como que vai ser. O que o senhor pensa sobre isso? Então, primeiro como eu agi como governador. Eu trabalho muito, entrego resultado. Eu nunca brinquei naquilo que eu me proponho a fazer. Por onde eu passei, fui presidente da Federação das Indústrias. Pode verificar que no meu tempo lá, como presidente da Federação das Indústrias, eu fiz grandes transformações no sistema Federação das Indústrias aqui no estado do Mato Grosso. E iniciou um novo ciclo, depois Jardim Milan e os outros. E hoje nós temos um grande sistema S aqui, sistema Fiente, muito bom no estado de Mato Grosso, né, com grandes ações do SESI e do Senai. Virei prefeito de Cuiabá, saí com 80% de aprovação, não é porque eu sou moreno, alto, os olhos verdes, né? Porque trabalhei e entreguei resultado aqui na cidade de Cuiabá. Como governador, hoje mais de 70% da população aprova o governo que eu representei nesse período e está aí, podendo sentar na mesa e falar horas de grandes obras, de grandes resultados, de grandes transformações. Então, nós fizemos em todas as áreas. Não existe uma área sequer do governo. Na cultura, grandes investimentos, maior da história. No esporte, grandes investimentos, grandes complexos. No turismo, pode olhar aí, Orla de Santo Antônio, de Barão, de Castro, de Luciara, de São Félix do Aragaia, e assim vai embora, né? Parque Novo Mato Grosso, investimento em novos, investimento em Chapada, qualquer área. Na saúde, fazia 20 anos que não se construía hospitais no Mato Grosso. 6 grandes hospitais foram construídos nesse período. Depois de pegar um estado quebrado. O governo de Mato Grosso estava quebrado, salário atrasado, fornecedores com 5, 6 meses, repasse na saúde com 11 meses de atraso. Então, trabalhar muito, trabalhar com seriedade, você entrega resultado. Fizemos coisas que parecia impossível ser feito. Olha só o 63. Muita gente conversando. O problema da política, tem muita gente que conversa muito, é incompetente e não entrega resultado. A população vai escolher. E tem muita gente assim, que conversa muito, trabalha pouco e não entrega resultado. Então, o Mauro Mendes, eu posso dizer, com muita tranquilidade, por onde eu passei, eu entrego o resultado. Se Deus e a população do meu estado der essa oportunidade de ser senador, pode ter certeza, eu vou entregar resultado para o meu estado, vou ser independente, não sou homem de ficar sendo subserviente de ninguém, não quero saber quem vai estar lá, se A, B ou C, a gente não sabe quem vai ganhar a presidência da República, né? Mas eu vou ser independente. É bom para o Brasil, é bom para os brasileiros, é bom para Mato Grosso, eu vou apoiar. Não importa quem seja. É ruim? Meu amigo, pode oferecer o que quiser, não vai ter conversa. E eu brigo sem falar, sem brigar, sem trabalhar em equipe. Fiz isso a vida inteira. Que um congresso, você não faz nada sozinho. Como no governo você não faz também. Tudo que aconteceu aí não é porque o Mauro Mendes é super-homem, não. Porque o Mato Grosso é cheio de super-homens. No campo, produtor rural, trabalhadores, empresários, servidores, todo mundo fez a sua parte e eu soube liderar isso e colocar o Mato Grosso no caminho correto com as decisões, muitas decisões que eu tive que tomar. E no Senado, se eu tivesse essa oportunidade, pode ter certeza, a mesma coragem, a mesma vontade, a mesma fé em Deus para fazer as coisas corretas, pode ter certeza que eu farei lá. Isso vai, muito provavelmente, trazer bons resultados para o nosso Mato Grosso, para o nosso Brasil. E essa postura independente que o senhor falou deve se refletir na campanha, no sentido de o senhor não necessariamente abraçar um candidato a presidente, buscar mais o seu caminho, ou vai tentar se vincular? Não, eu tenho uma tendência centro-direita. Não sou radical, né? Acho que o Flávio é um bom candidato,
né? Gosto do Caiado, né? Gosto do Flávio, e aí eu não vou fazer a minha campanha vinculando ou usando ninguém como escada ou como amuleto. Vou fazer a minha campanha em cima da minha história, do que eu fiz e, acima de tudo, para dar uma âncora e uma referência daquilo que eu posso fazer. Que falar que faz e vai fazer, qualquer um fala. Pode botar um cara aqui e falar, não, vou fazer Mato Grosso virar uma Califórnia, vou fazer aqui o melhor estado do Brasil, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Fala um monte de bobagem, o cara nunca fez nada. Seria a mesma coisa de eu sentar lá em frente ao técnico da seleção brasileira e falar assim, olha, me contrata como centroavante, cara. Toda partida eu faço 5 gols, eu só chuto, né, no ângulo lá onde parece a coruja o pessoal dorme. Aqui na redação, né? Posso falar, não pode, o cara vai me contratar por isso? Para jogar, você não vai. Meu pai vai perguntar, vem cá, você jogou bola onde? Eu falei, não, eu joguei não, mas me contrata aí, cara, eu vou lá. Na teoria eu sei tudo. Eu cabeceio, eu sou batedor de pênalti, de falta. Não dá para contratar um jogador só por isso e não dá para contratar também um político. Como a gente contrata mal, normalmente o brasileiro ele não presta muita atenção na hora de contratar quem vai ser seus prefeitos, seus governadores, aí depois a consequência vem. Numa empresa privada, quando você vai pedir uma audiência lá ou fazer uma entrevista de emprego, o cara quer ver a sua experiência, saber as suas habilidades, conversa com você e aí decide contratar. Se você não desempenhar bem, no mês seguinte ele te demite. Aqui não, meu amigo. Contratou mal 4 anos depois para você demitir o cara novamente. Então, tem que pensar bem em quem você contrata. E aí, para saber quem você contrata, você tem que olhar a experiência dele, olhar o que ele já fez, o que ele é capaz de fazer. E, óbvio, você também escolhe entre as opções que você tem. O problema é que, de vez em quando, a gente tem opções... Poucas opções. Aí o cidadão fica ali... esse aqui parece o menos pior. Né? Muitas vezes acontece isso, né? Então, eu, particularmente, me apresento mostrando a minha história, o meu currículo, aquilo que eu já fiz, e fiz coisas que pareciam ser impossíveis aqui no Mato Grosso, e nós fizemos virar realidade. E aí podemos citar algumas dezenas delas. Olha o Hospital Central, 34 anos de uma obra paralisada. Todo mundo dizia, é impossível terminar isso. O prédio não presta. Vai lá para ver hoje, é o melhor hospital público disparado do Brasil. Ótimo, candidato Mauro Mendes, muito obrigado por ter aceitado, passado essa mais de uma hora, passou rápido, eu tinha olhado ali, estava 40 minutos, agora já mais de uma hora. Eu aqui conversando com a gente, com os nossos espectadores, enfim, a gente está sempre à disposição, boa sorte também nesse projeto, até uma próxima. Obrigado, Ayrton, obrigado, Lucas, foi um prazer estar com todos vocês aqui. Lucas, muito obrigado por mais essa ajuda, mais esse episódio, até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado. Valeu pessoal que acompanhou aí, obrigado, candidato. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é o olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é @olhardiretoOficial e no Instagram você também acompanha os bastidores no estúdio.od. Eu vou ficando por aqui e volto no próximo episódio com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.